E aí, pessoal, em tempos de tantas inovações, de tantas alternativas tecnológicas, incluindo quebra de paradigma, como é o caso das criptomoedas, será que continua fazendo sentido a gente investir, comprar ações de bancos? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo, resolvi tratar esse assunto porque eu vejo que existe muita discussão em torno desse assunto e algumas pessoas entendem, por exemplo, que o tempo de vida dos bancos ele está com os dias contados, em função de algumas inovações tecnológicas, como é o caso das criptomoedas e a presença de determinadas fintechs, como o Nubank. Bom, criptomoeda, acho que muitos brasileiros já estão perfeitamente informados sobre o assunto, principalmente do final do ano para cá. Em 2017, no finalzinho, houve uma euforia enorme, já dá para perceber que isso mudou. Algumas casas de análise ainda diziam, não, podem ficar tranquilos, porque isso daí é um processo corriqueiro, é repetitivo e todo início de ano ele recua. Até agora, a gente já passou da metade do ano, aqueles 70 mil que ficaram para trás, eu acho que dificilmente voltam. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito improvável. Em relação à fintech, aí eu já vejo com outros olhos. Tem vantagens, tem mais até vantagens. Se você pegar, por exemplo, o Nubank, ele ofereceu algumas alternativas que até então, algumas condições que você não via nos outros bancos. E eu acho que não dá também para comparar ele com os bancos, mas logo mais eu estou vendo que vai dar. Porque você vê, por exemplo, o Nubank, ele começou a oferecer alternativas que você não via nos outros bancos. Aí os bancos já começam, opa, para não perder a clientela, eles também têm que se ajustar. E naturalmente o que o Nubank começou a fazer? Ele começou a querer estar entre os grandes. E a gente vê, por exemplo, que tem processos em que ele alega que está sendo boicotado pelos grandes, mas na verdade ele quer estar ocupando espaço entre eles também. E eu acho que isso é muito saudável, a concorrência ela é bem-vinda. E logo mais a gente vai ver o Nubank brigando também, não sei se dá para dizer de igual para igual, mas de uma maneira geral, se você perguntar, vale a pena investir em banco? Cara, é óbvio que vale. Se você analisar, por exemplo, em momentos que a economia não vai bem, o banco tem lucro. E em momentos que a economia está indo bem, o banco tem um lucro muito maior. Então, sempre vai compensar. E eu acho interessante que você pega, por exemplo, as casas de análise. A Empíricos é fera em fazer isso. Ela vira e fala assim, não, bancos grandes são os vilões, eles querem explorar o pequeno investidor. Tire seu dinheiro de lá, né? Daí você assina um dos relatórios deles para saber onde você vai aplicar isso daí. Claro. E ao mesmo tempo, se você assinar um relatório de renda variável, provavelmente vaca leiteiras deles, onde eles batem muito em empresas com perfil mais de dividendos, aí o que você vai encontrar? Pode ter certeza. ITSA e YouTube estão em todas. E quais são as empresas, os bancos que tem disponíveis na bolsa para a gente poder trabalhar? São só bancos sólidos. Você vai encontrar Banco do Brasil, você vai encontrar Bradesco, você vai encontrar Itaú e recentemente teve também a abertura de capital do Banco Inter. É outro banco também de menor porte, surgiu também recentemente, entre aspas, e se eu não me engano foi um dos primeiros bancos a oferecer uma conta digital com TED limitado. E tem crescido, mas é difícil falar do Banco Inter, porque como ele abriu o IPO recentemente, a gente não tem tantos números para efeito de comparação. É claro que você pode acessar, por exemplo, o portal Banco Data e verificar a saúde dos bancos, que aliás, quais são os indicadores que a gente deve olhar sempre. Existem dois índices que são importantíssimos, que é o índice de Basileia e o índice de imobilidade. O índice de Basileia, ele é uma relação entre o capital do próprio banco, em relação, eu falei em relação, ficou redundante, ao capital do próprio banco em relação ao capital de terceiros que ele utiliza para empréstimos. Então, se o banco diz que o índice Basileia dele é de 20%, significa que a cada R$100 que ele empresta, ele tem de capital próprio pelo menos R$20. O índice de Basileia recomendado pelo Banco Central é de 11%. Obviamente, quanto maior o índice, melhor.
O outro dado que a gente pode usar, o índice de imobilização, aí ele já diz muito sobre a liquidez do banco, porque ele vai falar qual é a parcela de capital do banco que ela está imobilizada porque está aplicada em bens de menor liquidez, então que demora um pouquinho mais. O máximo aceitado pelo Banco Central é 50%. Então a gente pode avaliar a saúde dos bancos através desses dois índices, porque dívida eles não têm. Você pode avaliar também, para dizer assim, dívida ele não tem, mas ele pode ter prejuízo. E uma das formas de você avaliar isso é pelo lucro líquido que eles são obrigados a mostrar. Eu gosto muito de usar o Banco Data para ver isso. No caso, para a gente fazer um comparativo com o Banco Inter, você vai ter que recorrer a ele. Mas, por exemplo, em relação ao lucro líquido desses bancos, o que eu tenho de informação que eu já posso dizer para vocês? O lucro líquido do Banco Inter foi de 48 milhões. Parece bastante, né? Não deixa de ser. Enquanto isso, o lucro líquido do Banco do Brasil foi 12 bi. E se você ficou impressionado com isso, espera só para ver do Itaú. São 24 bilhões. E o que falar então do valor de mercado desses bancos? Eu estou colocando o Inter na relação porque ele é um dos bancos também muito visados, tem tido uma aceitação muito grande e o interesse dos desenvolvedores, é que eu trabalho com informática e vem a palavra desenvolvedores, mas o interesse dos investidores vem crescendo. Eu não vou colocar em carteira porque eu já tenho posição em banco demais, eu já tenho em carteira Banco do Brasil e Itaú e eu não quero abrir no Banco Inter. E quando eu olho para os números, eu já fico meio assim, tudo bem que o banco ainda ele recém abriu o capital, a gente não pode exigir muito. Mas, por exemplo, o valor de mercado atual hoje dele está na casa de 9,5 bilhões. Você pode falar assim, nossa, isso daí é muito. É muito. Aí você pega, o Banco do Brasil é 10 vezes, o valor de mercado do Banco do Brasil é 10 vezes superior, e que é 3 vezes inferior ao do Itaú. O Itaú está avaliado em 308 bilhões. Avaliado não, valor de mercado. Mas assim, você pode usar os meus dividendos para poder verificar como que é o desempenho deles, a evolução patrimonial ao longo dos anos. Isso já vai te dizer muito da capacidade de gerar lucro ao longo do tempo. Você pode se basear nos índices de Basileia para saber se o banco que você está prestes a adquirir, a aportar, iniciar uma posição, se ele também está valendo a pena, se ele está saudável. E o Banco Data é excelente para poder ver isso. Eu, por exemplo, eu estou operando pela corretora Modal Mais. Eu gosto bastante da corretora e, por curiosidade, eu joguei Modal para verificar. Fiquei um pouquinho até surpreso em saber que eles estão tendo prejuízo. Provavelmente por causa do investimento recente, o banco está crescendo, até a carteira de clientes deles tem crescido bastante. E esse ano, pelo que eu pude ver, dos fóruns que eu participo, e eu fui um dos investidores que migrou para lá depois que a Rico perdeu a noção das coisas, colocando aquela corretagem absurda. Eu movi para lá também e eu vi que muitas pessoas fizeram isso. Eu espero que o banco melhore com o passar do tempo. Eu resolvi parar com os ativos que eu tenho são BBAS, Banco do Brasil, BBSE, que é o Banco do Brasil Seguridade, Itube, Itaú, e ITSA, que é a holding que controla o banco. Então, para mim, chegou. Não vou me posicionar, não. Eu até achei que o case do BID, que é o Banco Inter, seria interessante, mas eu não quero arriscar, não. Eu acho que não compensa mais. O meu preço médio no Banco do Brasil é R$17, ele está sendo negociado nessa casa, então não vejo muito sentido. Mas, de repente, se você entender que compensa, aí a decisão é sua. No blog do Aprendiz eu vou colocar todas essas tabelas que eu usei como referência, com os links todos, tudo certinho para que vocês possam acompanhar e aí vocês tirem as suas conclusões. Eu entendo que vale a pena continuar investindo sim. Acredito que esses bancos são monstros que dificilmente vão ser derrubados por esses caras. É muito mais fácil que eles engulam algumas dessas fintechs ou se adaptem também à realidade conforme a tecnologia for impondo isso. A minha opinião é essa.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.